Muito bem, irmãos. Vamos agora então para a nossa quinta aula de seitas e heresias aqui no âmbito da nossa escola bíblica dominical desse segundo trimestre, do ano de 2020. Eu estou usando, como falei para os irmãos das outras aulas, esse material aqui, que é a série Apologética, é uma caixinha com 6 livros da editora Geográfica, formada pelo ICP. O material é legal, a gente já usou para falar sobre os adventistas do sétimo dia, sobre a sua fundação, sobre os tipos de heresia que eles pregam. Tivemos as aulas de 1 a 4 usando esse material. E agora nós vamos mudar de seita, vamos abordar uma nova seita e as suas heresias. A seita que nós vamos abordar a partir de hoje serão as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas empregam muitos dos mesmos erros dos adventistas do sétimo dia, mas eles conseguem ir além. Infelizmente, vai aqui uma crítica ao material. Esse material aqui, ele contém bastante coisa sobre as Testemunhas de Jeová, mas ele não contém o histórico. O histórico dos Testemunhos de Jeová eu vim achar na Bíblia de Estudo do Evangelista. Aqui a gente vai encontrar um materialzinho interessante sobre como surgiram as Testemunhas de Jeová, e eu vou usar essa fonte aqui. Tem uma outra Bíblia que eu tenho também, que é a Bíblia de Estudo de Apologia Cristã, que eu também tenho usado aqui em paralelo para poder ver alguns textos, para poder tirar alguma coisa. Aqui, por exemplo, tem uma parte que diz aqui: os ensinamentos das Testemunhas de Jeová são compatíveis com a Bíblia? É um resumão, e dentro aqui dos próprios textos, no próprio texto dessa Bíblia, você vai encontrar respostas apologéticas sobre essa questão. E tem também uma Bíblia, uma Bíblia um pouco mais antiga, que é a Bíblia Apologética. Além disso, tem muito material de apologética disponível gratuitamente na internet. Então, o importante aqui não é você comprar o material, usar o mesmo material que eu estou usando. O importante é você buscar uma fonte para fortalecer a sua fé, para fortalecer o seu entendimento sobre a palavra de Deus. Você que é evangélico, você que é cristão de uma igreja, de uma denominação evangélica, para que você, conhecendo a Bíblia, não caia nos erros e no canto da sereia das seitas. E essa seita aqui, em especial, os Testemunhas de Jeová, eles vão um pouquinho além. Além de cometer todos aqueles erros de somar, subtrair, multiplicar ou dividir, isso eu falei na primeira aula, pega lá a primeira aula que você vai ver o que significa isso. Eles vão um pouquinho além e eles fazem uma nova tradução da Bíblia que só serve para eles. Então, se você pegar a sua Bíblia e receber aquele tradicional parzinho de Testemunhas de Jeová na sua casa e quiser discutir usando a sua Bíblia com a Bíblia do Testemunha de Jeová, saiba que haverá diferenças gritantes, que haverá diferenças grotescas, porque eles fizeram a própria tradução, que de tradução mesmo não tem nada, a gente vai chegar lá, eu vou explicar. Resumindo, eles fizeram ajustes na sagrada palavra de Deus para colocar os entendimentos e as heresias deles. E tudo sempre começa com alguém que não quer estudar. O fundador de Testemunhas de Jeová se chamava Charles Taze Russell. O Sr. Russell nasceu nos Estados Unidos em 1852. Ainda jovem, com 20 anos de idade,
ele organizou uma classe de estudos bíblicos. Só que esse cara, como eu falei, ele não gostava de estudar. Com 14 anos ele já tinha deixado a escola. Largou a escola, mas era um cara, como era esse Charles Russell, ele era um cara articulado, falava bem, era um cara carismático e começou a fazer uns grupos de estudo bíblico. E grupo de estudo bíblico, convenhamos, todo mundo vê como uma boa coisa. Então vamos estudar a Bíblia, o Charlinho tal vai fazer aqui. No fim das contas, a classe de estudo bíblico elegeu esse rapaz como pastor. Só que esse rapaz, e tem gente por aí nas igrejas hoje com esse perfil, cuidado, cuidado, com gente que passa pela Assembleia de Deus, aí, cansei da Assembleia de Deus, vai para Igreja Batista, aí da Igreja Batista, não sei, a Igreja Batista não é legal, vou para Presbiteriana, entendeu? Aí da Presbiteriana já pula, e aí vai. É assim que a coisa começa. Esses filhos de Satanás, eles vão criar problema dentro da igreja. Apartai-vos deles, povo meu, diz o Senhor. E não foi diferente com esse cara aqui. Esse cara, ele nunca apresentou convicção daquilo que ele cria, porque ele passou pela presbiteriana, congregacional e passou pela igreja adventista. Então, mais à frente, nós vamos ver que algumas das heresias aqui de Testemunhas de Jeová batem certinho com algumas heresias de Adventismo do sétimo dia. Por exemplo, Testemunhas de Jeová trouxe do Adventismo aquela questão da identidade secreta de Jesus, que Jesus, na verdade, tem uma identidade secreta. Ele é, na verdade, o arcanjo Miguel, de acordo com os adventistas e também de acordo aqui com os Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque o Russell foi pescando um pedacinho aqui, foi pescando um pedacinho ali, isso aqui não é a verdade suficiente, isso aqui também não, a igreja presbiteriana não é 100%, a congregacional também não, Testemunha de Jeová, achei legal, mas não é tudo aquilo. Sabe de uma coisa? Eu vou abrir a minha própria igreja. Então ele abriu, em 1879, ele organizou a Sociedade Torre de Vigia para Bíblias e Tratados. E já fazia publicações de seus ensinos consumidos por seguidores e discípulos. Lembra que eu falei que ele passou por Adventismo? Assim como os adventistas ficavam marcando datas para a volta de Cristo, ele também marcou datas para a volta de Cristo, errou, evidentemente errou, e aí deu uma queda, né, do número de adeptos, porque as pessoas, que isso, mais um charlatão, abriram os olhos, felizmente. E ele, da última vez, ele tinha marcado para 1918 o retorno de Cristo, só que ele morreu em 1917. E aí ele foi seguido, né, após isso ele foi seguido por Rutherford. E Rutherford escreveu e acrescentou, o homem já tinha escrito, o homem morreu, mas ele tinha escrito 6 obras, que eu não vou falar o nome de todas as obras aqui, porque é muita coisa. Mas ele botou aqui, o Rutherford criou um livro, um 7º livro, chamado O Mistério Terminado. As publicações receberam o nome de Estudos nas Escrituras e tornou-se a exposição oficial da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Então o homem marcou para 1918, a coisa não aconteceu. E como é que o Rutherford foi escolhido como o sucessor do Russell? O Russell já tinha bolado um esquema de como que ia acontecer a escolha do seu sucessor. Bastava cada pessoa que tivesse na igreja que doasse $10 para a igreja, tinha direito
a voto. Então era uma democracia mediante pagamento. Você pagou $10, e a gente não está falando de $10 em termos de hoje, nós estamos falando de $10 lá em 1917, não nos esquecendo que em 1915, 16, 17 até 18 estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o dinheiro estava curto. Então $10 naquela época não é $10 igual é hoje, era um valor bem caro. E então as pessoas que puderam pagar, pagaram e votaram no Rutherford. Rutherford refez os cálculos e disse: olha, o Russell estava errado. Na verdade, eis que eu vos digo que, sem sombra de dúvida, Jesus Cristo voltará em 1925. Empurrou para frente. Sua convicção era tanta que mandou construir uma suntuosa Casa dos Príncipes em São Diego, Califórnia. Lugarzinho bom, lugarzinho caro. E ali ele construiu a futura mansão dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que, restaurados em uma natureza humana perfeita, seriam os representantes da nova ordem de coisas na Terra. E o povo pagou por essa obra. Novamente, a frustração aconteceu, né? Cristo não voltou, ficou estreito o negócio para o Rutherford, né? Mas a organização balançou, perdeu gente, e aí o povo também não gostou muito dessa questão dele ter escrito o mistério terminado. Houve uma divisão ali entre os russelistas, o pessoal do fundador, do Russell, e dele, né? Porque ele estava dizendo, inclusive foi parar nos tribunais, porque ele declarou no seu livro que as profecias de Russell, as primeiras profecias de que Cristo voltaria em 1914, depois em 1918, eram mentira. Precisa para o tribunal provar que aquilo que aconteceria não aconteceu, mas foi isso que aconteceu. Enfim, muita gente foi embora, muita gente saiu da seita. Aí em 1931, como a coisa estava estreita, o que é que acontece quando uma empresa vai mal das pernas, quando ela está com uma visão popular, com a popularidade baixa, né? O que acontece com a empresa? Ela pega e muda de nome. Então, em 1931, eles mudaram de nome, saíram de Torre de Vigia e passaram a se chamar Testemunhas de Jeová. Passaram por outros nomes, e a Torre de Vigia continuou sendo apenas a editora deles, né? A promotora dos materiais, dos folhetos, das revistas, dos livros, das Bíblias alteradas que eles fazem na tradução Novo Mundo. Tudo isso é a Sociedade Torre de Vigia. Mas a seita é Testemunha de Jeová. Esse homem morreu, Rutherford morreu em 42. Em 1942, Nathan Knorr, lembra do caldo Knorr? É esse o sobrenome do homem, Knorr. Nathan Knorr, eleito presidente em 13 de janeiro de 92. E aí ele deu uma mudada no esquema de direção da seita. Ele mudou a seita em alguns aspectos. O primeiro aspecto, ele não queria reinar sozinho. Ele achava que, sendo o grande líder, ele era também o grande alvo das críticas. Então ele falou: eu vou diminuir um pouco isso. Então ele criou um corpo governante. Pegou alguns eleitos para serem o corpo governante, né, que até hoje existe, a liderar, e as suas literaturas pararam de ter o nome dos autores. Então agora, tudo que sai ali, no material deles, não tem o nome do autor. Foi fulano de tal que escreveu. Não. Vai ter pseudônimos. Um dos principais, pelo que eu vi aqui nos materiais que estão trazidos aqui na série apologética, é O Escravo. Aí vem lá, O Escravo escreveu um artigo que saiu numa revista hoje. Em 1986 você vai pegar, lá está lá, O Escravo. Em 1970, O Escravo. Daqui a pouco, 2050, O Escravo vai estar lá escrevendo. É a mesma pessoa? Não.
são pseudônimos, só para mostrar que ali ninguém quer fazer o seu próprio nome, e o que é importante é o avanço da causa de Cristo e essa coisa toda. Como funciona a seita, diz aqui o material? Funciona da seguinte forma. Deixa eu falar uma coisa bem clara. Testemunho de Jeová não é uma igreja cristã e muito menos evangélica. Ao contrário, é uma seita anticristã. Portanto, não se deixe engambelar, não se deixe cair no canto da sereia, de achar que, mas eles falam da Bíblia, eles distorcem a Bíblia. Inclusive distorcem ensinamentos sobre o Filho de Deus. Aquele que para você é o Filho de Deus, é o Salvador revelado na palavra de Deus, aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, aquele que é o primogênito dentre os mortos, o mais formoso entre 10.000, aquele que é o Salvador, aquele que tem um nome sobre todo o nome, sabe? Jesus Cristo de Nazaré. Para eles, ele é visto como a primeira criação de Deus. Eu vou descer a detalhes depois sobre isso. Mas Cristo não seria Deus, ele seria um ser criado. Seria a primeira criação de Deus. Já está errado a partir daí. Essa primeira criação de Deus, na verdade, é um arcanjo, o arcanjo Miguel. Já mexeram com a principal pessoa, que é o Salvador. Mexeram com o Espírito Santo, que para eles é escrito com E minúsculo, é Espírito. Porque, na verdade, o Espírito Santo não é uma pessoa, na interpretação errada, equivocada e na tradução errada que eles fazem da Bíblia, a versão da tradução Novo Mundo. Pesquisa aí na tua casa. Vê se por acaso em algum buraco aí você tem uma Bíblia que diz assim, tradução do Novo Mundo. Se tiver, faz o seguinte, dá para mim, manda para mim, porque eu quero ter essa tradução sem ter que comprar, sem ter que botar dinheiro nisso, porque eu quero ver e quero poder fazer os meus próprios apontamentos. Agora, se você faz o contato aqui comigo no canal aqui, que a gente vai conseguir, faz aí um comentário, pastor, eu tenho aqui, se livra desse veneno, joga aqui para mim que eu vou estudar e depois a gente pode redundar em alguma coisa boa, tá? Se tiver mais de uma, joga fora. Aliás, joga fora não, destrói, rasga mesmo e joga fora sem medo de ser feliz. Isso não é Bíblia, tá? Isso não é a sagrada palavra de Deus. Isso é uma tradução mal feita, que não é tradução, na verdade é uma grande armação. E você vai me dar razão quando a gente for um pouco mais além nesse assunto. Então mexeram com Cristo, mexem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Espírito de Deus, não é uma pessoa da Trindade para eles. Para eles o Espírito Santo é simplesmente a força ativa de Deus, seja lá o que isso for. Mas e quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito? É possível entristecer uma força? Aliás, falei Trindade, não falei? De acordo com Testemunhas de Jeová, a Trindade não só não existe. A Trindade, na verdade, é uma teoria satânica. Foi Satanás que inventou a Trindade. Só por aí a gente já vê que a gente não está lidando com um grupo evangélico. E eu vou te dizer novamente, é uma seita anticristã. Tá? E anticristã vem de anticristo. Portanto, apartai-vos dele, povo meu. Como toda seita anticristã, já falei isso lá na primeira aula, quais são as características das seitas. Uma das grandes características das seitas é declararem que são a única agência de Deus na Terra. Ou seja, eles são a porta. Se você estiver... Como é que funciona entre nós evangélicos?
Tem irmãos salvos por Jesus na Igreja Assembleia de Deus? É óbvio que tem. E na Igreja Presbiteriana? É óbvio que tem. E ali o caminho pregado pelos irmãos congregacionais, é óbvio que estão pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é lógico. Aqui na Igreja Batista também, tá? Eu quero crer que nós também somos salvos por Jesus. Agora, para o Adventista do Sétimo Dia, assim como aqui para o Testemunha de Jeová e tantas outras seitas, não. Não. Olha, sinto muito, o caminho é estreito, a porta é estreita, ou seja, nós somos a porta. Se você entrar pela porta aqui de Testemunha de Jeová, então você está no caminho da salvação. Mas se você for membro lá da Igreja Batista, lá do pastor Felipe, ó, tem nada a ver. Primeiro que eles estão com a Bíblia errada lá. Não usa a tradução do Novo Mundo. Então, seita tem sempre essa característica. Os adeptos são recrutados através de literaturas vendidas de porta em porta. Você sabe, né? Testemunha de Jeová vai de par em par e vai de porta em porta. Tem até a piada que eu vi outro dia na internet, gostei, claro que todo mundo gosta, né? Aí escuta uma porta batendo, toc, toc, toc. Aí a senhora atende lá dentro, quem? Aí lá de fora, Testemunha de Jeová. Aí outro pergunta assim, a senhora pergunta lá de dentro, vocês estão em quantos? E o que vocês querem? Aí o Testemunho de Jeová, queremos conversar. Aí a senhora responde lá de dentro, mas vocês estão em quantos aí? Aí ela responde lá fora, somos 2. Aí ela de dentro, então conversem entre vocês mesmo, conversem entre si. Por que o Testemunho de Jeová vai sempre em pelo menos um par? Né? Primeiro porque sempre tem um mais avançado que está dando um treinamento para alguém que ainda está começando em Testemunha de Jeová. Mas também é justamente para que eles não bambeiem, para que um segure as pontas do outro. Porque se sentar comigo e quiser debater, a gente vai debater, eu vou pegar na Bíblia e vou em cima. E aí eles vão dar os argumentos deles, eu vou apresentar a palavra de Deus e eles vão sair dali. Se um deles balançar e tiver em dúvida, o outro está lá para segurar. Entendeu? Então é muito difícil uma pessoa sair dessa questão das seitas exatamente por causa disso. Porque primeiro tem a questão mística. A questão mística, não, a salvação está ali, nas Testemunhas de Jeová. E segundo, tem a questão mesmo social. O círculo social das seitas, ele é um círculo muito fechado. Testemunha de Jeová, por exemplo, ele é orientado a não se misturar com pessoas que sejam de fora de Testemunha de Jeová, entendeu? Então eles andam, eles circulam entre si, e eles, tanto quanto possível, se frequentam entre si. Eles são orientados com força a não ler material oriundo de nenhuma outra fonte, senão o material da torre de vigia. Para que eles não leiam, depois eu vou ler um pedacinho sobre isso aqui no material de apologética, mas está lá claramente a torre de vigia dizendo que é para você não ler material de, como é que eles chamam? De apóstatas. Nós somos apóstatas na visão de Testemunha de Jeová. Então você não deve ler o material. Se chegar um folheto de um apóstata, o que você deve fazer? Você deve rasgar, deve jogar aquilo fora. Ou você vai ceder à tentação de ler e ficar tentado pela apostasia. Então essa coisa do liame social é muito forte. E outra coisa que acontece também quando o Testemunha de Jeová efetivamente tem os seus olhos abertos e se converte ao cristianismo, entende que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Criador e não criatura, que o Espírito Santo não é a força ativa, mas o Espírito Santo é o próprio Deus.
que Jesus é também o próprio Deus encarnado e, portanto, os três formam uma só divindade, um só ser, o eterno eu sou. Quando o testemunha de Jeová se converte, a primeira coisa que fecha para ele é a porta da casa de todos os irmãos. Ninguém mais de testemunha de Jeová vai procurar essa pessoa. Ele vai ser isolado por aquela comunidade, porque a partir de agora, para aquela comunidade, ele é um apóstata. Eu tive um professor no seminário, o professor Paulo Pimentel, lá no Seminário Betel, uma fera nessa questão de seitas e heresias, que hoje eu estou aqui, né, dando uma classe com algum material, me esforçando, mas o Paulo Pimentel, ele faz isso aí há, sei lá, 30, 40 anos, sabe muito, muito, muito de seitas e heresias. E ele contava, dizia, olha, tem umas senhorinhas aí que saem de testemunha de Jeová, que saem do adventismo, a senhorinha está ali naquele negócio há 20, 30 anos, o grupo social dela é o pessoal da seita. E depois que sai, meu Deus do céu, elas ficam desesperadas, porque não tem mais as irmãs, né? O pessoal vira a cara mesmo, não quer saber e abandona aquela pessoa. Ela passa a ser persona não grata no meio de pessoas que antes eram irmãs dela por longo prazo, por longo tempo. E fico alerta para nós, que quando a pessoa vem de uma seita, ela precisa, desculpa aqui o trocadilho, mas ela precisa ser aceita, entendeu? Precisa encontrar na igreja aceitação. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Eu estou amando a igreja, estou amando a pregação do Evangelho, estou aprendendo na escola bíblica. Então, vamos almoçar lá em casa um dia, ou vamos marcar um dia para irmos na sua casa, fazer alguma coisa, vamos juntar com o grupo. Se for uma senhora, vamos juntar aqui com a nossa MCM. Se for um jovem, com os nossos jovens, e por aí vai. Essa pessoa tem que ser recepcionada, recebida, porque de outra forma ela vai se sentir solitária, porque já terá sido devidamente abandonada por aquele grupo do qual ela antes fez parte. Então, o que acontece com a turma do... Além disso tudo, né, como funciona a seita, continuando aqui, os adeptos são recrutados através de literaturas vendidas de porta em porta e estudos bíblicos dados nos lares. Depois do membro é exigida a frequência regular dos estudos bíblicos semanais, onde são repetidamente doutrinados com ensinos anticristãos, usando as revistas Sentinela e Despertai. Eu, como fui criado ali na região do Meia, eu via muito ali no Jardim do Meia. Tinha essa turma lá com essa revista Sentinela, muitas vezes dando, mas não é simplesmente assim, você quer aqui uma literatura de graça? Quero sim. Então tá, pega aí não. Vem cá, vamos conversar. E começa a querer conversar com você, começa a querer... Você conhece a Bíblia, e começa com conversa de Bíblia, e o negócio não acaba nunca, e quer saber, você acaba indo embora e não presta atenção no que eles estão falando. Na preparação dos adeptos para de casa em casa venderem a literatura, ensinam que eles são perseguidos, olha só. Então, quando essa turma vai de 2 em 2, mas eles têm um treinamento antes. E nesse treinamento, eles já são avisados o seguinte, olha, vocês estão indo, mas vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser perseguidos. Então, se você se levanta e apresenta a palavra de Deus para eles, sem mistura, a palavra de Deus conforme a tradução correta do grego e do hebraico, a eterna palavra de Deus, que apresenta o eterno Filho de Deus como suficiente Senhor e Salvador da vida de todo homem, como o Filho de Deus, você está perseguindo. Eles se sentem perseguidos. Não, mas isso é perseguição. Bom,
Isso aqui é um pano de fundo histórico e mais ou menos como funciona também, como é o funcionamento da seita. Deixa eu falar só um pouquinho mais aqui sobre eles. É importante a gente se ligar que assim como os adventistas do sétimo dia, essa turma aqui do Testemunho de Jeová está pregando outro evangelho, tá? Lembra lá de Gálatas 1, verso 8 e 9? Se nós, ou até mesmo algum anjo, pregar a vós outro evangelho, seja anátema. Apartai-vos deles. O que as testemunhas de Jeová vão fazer de casa em casa? Qual é o papel do crente? Se você perguntar para qualquer crente evangélico, ele vai dizer o seguinte, você vai perguntar para ele, qual é o seu papel, o que é que Jesus te chamou para fazer nesse mundo? E o crente vai citar para você de maneira belíssima, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então o que é que Jesus requer de você? Bom, ele veio para me dar salvação e ele requer de mim, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Parabéns, meu filho, tirou 10. Então, o Senhor veio para te salvar e o Senhor... pastor, ainda tem mais um. Pois não, meu filho, pode dizer. Ele vai dizer para você assim, olha, eu vos enviei para que vades e deis muito fruto. É isso aí. Então, o crente em Jesus, ele está aí para espalhar a palavra. Ele está aí para espalhar a maravilhosa semente do Evangelho, está aí para pregar o Evangelho de Jesus. Filhão, para tirar o 10, que Evangelho de Jesus é esse? Aí eu já falei, que o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom, filhão, você já falou isso, mas e para tirar o 10? Que evangelho? No que consiste o Evangelho de Deus? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Consiste no arrependimento dos pecados. Pastor, é isso mesmo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. E o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E aí qual é a solução? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tirou o 10. Muito bem. Então o crente, quando ele sai para evangelizar, ele sai para mostrar para uma pessoa que Jesus Cristo é a solução e que ele precisa de salvação. A pessoa vai te perguntar, mas eu preciso ser salvo de quê? Você precisa ser salvo, meu filho, do poder do pecado sobre a tua vida. Você precisa ser salvo da ação pecaminosa na sua própria vida. Sabe? E só Jesus pode te tirar da vida de pecados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E se você é um pecador e você reconhece que é um pecador, eu tenho uma má notícia para te dar. Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que vive pecando, necessariamente vai morrer. Peraí, mas todo mundo morre? Morre, mas não estou falando dessa morte aqui que a gente está correndo risco à beça agora com o coronavírus, não. Eu estou falando da morte eterna, de você fechar os seus olhos nesse mundo e lá do outro lado não encontrar com o Criador, não se encontrar em paz com o Salvador, mas no tormento eterno, no inferno. Pausa. Testemunha de Jeová prega que o inferno não existe. Volta. Pois é, eles dizem que não existe. E aí, você conversa com a pessoa e você explica, olha, e qual é o caminho? O caminho é o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pronto. Simplificando muito a questão da evangelização, o que nós fazemos é deixar que o Espírito Santo nos use, porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que leve essa pessoa ao arrependimento. E uma vez arrependido, o pecador vai aos pés da cruz e ele pede perdão pelos seus pecados, ele se reconhece um pecador e ele pede
que o Senhor Jesus tome conta da sua vida, que o Senhor Jesus venha viver nele e que o Espírito Santo de Deus o ajude a chegar à estatura de varão perfeito. Pronto, acabou. Esse é o nosso trabalho. E o testemunho de Jeová, ele vai para fazer isso também quando ele sai para a rua aos pares? Não. Tem alguns itens aqui que o autor aponta. Eles não vão com o propósito de chamar pecadores ao arrependimento, não vão pregar a justificação, não vão para expor a imprescindível necessidade de novo nascimento. Ah, detalhe, necessidade de novo nascimento não é necessariamente uma necessidade para o testemunho de Jeová, sabe por quê? Já estou dando spoiler aqui do que vai vir em próximas aulas, mas vamos lá, só para você ficar fisgado aí na história. Para eles, aquele número que está lá no Apocalipse, de 144 mil, é um número fechado, ou seja, em 1935 já se fechou, vou explicar isso depois, tá? Depois, fica para a próxima aula. Mas em 1935 já se fechou a porta da graça e os 144 mil que vão reinar no céu com Deus já estão lá. E aí você me pergunta, e aí? Eles deram um jeitinho nisso também. Um jeitinho mandrake. Sabe qual foi? A próxima aula eu te conto. Fica aí, fica ligado que você não vai perder nada. Eles vão, na verdade, com um plano de ataque combatendo todas as doutrinas do Evangelho de Cristo. Eles vão com um plano de ataque. Olha aqui, no livro deles, o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, na página 14, está escrito assim: um harmonioso tema permeia a Bíblia. Que tema é esse? A vindicação do direito de Deus governar a humanidade e realização de seu propósito amoroso por meio do reino. E ele continua: a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e morte de Jesus na terra. Eu vou repetir esse pedaço. A nossa salvação, para eles, não é a justificativa principal para a vida e morte de Jesus na terra. Mas Paulo não disse lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o seguinte: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dentre tantas outras afirmações bíblicas, inclusive João 3,16 contradiz absurdamente isso que eles estão dizendo aqui. O tema central da Bíblia nunca foi a vindicação do direito de Deus reinar sobre a terra, governar sobre a terra. Já leu o Salmo 24? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Está lá no Antigo Testamento. Não vem dizer que o Senhor vai vir para estabelecer o seu reino, para reinar. A terra é dele. Não tem isso. Daniel, capítulo 4, 35, também vai dizer que o Senhor é Deus, ele estabelece reis e também os faz cair, entre tantos outros textos. Enfim, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque está ficando já um pouco longa, mas a gente vai continuar então daqui a pouco, na próxima semana, falar um pouquinho mais sobre as heresias dos testemunhos de Jeová, para quem, repito, não existe inferno, para quem a Trindade é uma teologia satânica, para quem o Senhor Jesus é o arcanjo Miguel, assim como os adventistas do sétimo dia também creem. E a gente vai ver também na próxima aula as alterações da Bíblia que eles fizeram, a tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. É uma tradução, inclusive, baseada numa tradução espírita e muito parecida com o espiritismo em vários aspectos. Um deles é a questão do unitarismo. O espírita é unitariano também. Ele também não crê que Deus que haja uma trindade. Ele crê que Deus é um só e que Jesus, na verdade, é um espírito elevado.
Então há uma unidade de visão aí dos testemunhos de Jeová com o Espiritismo. E a gente vai ver também alguns dos textos bíblicos que eles modificaram. Um deles, o mais conhecido de todos, é aquele texto do ladrão da cruz, quando o Senhor Jesus diz: em verdade te digo que hoje, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E aí eles vão e mudam a vírgula de lugar. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Muda completamente o sentido. Nas traduções de todas as outras bíblicas, inclusive da Bíblia Católica, você vai encontrar: em verdade te digo, 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso. E eles vão mudar e vão dizer: em verdade te digo hoje, como se fosse uma coisa assim, afirmativa. Em verdade te digo hoje, no sentido de que é para valer isso aqui que eu estou falando. Estarás comigo no paraíso. Tá, mas então não é hoje? Eles acreditam na morte da alma, que a alma se desfaz, que não existe inferno. Eles acreditam que 144 mil vão para o reino celeste. Eles acreditam que haverá um reino terrestre, que então é por isso que eles continuam fazendo aí essa pregação deles. Tem uma série de coisas sobre testemunhos de Jeová que a gente ainda precisa abordar com mais calma na próxima aula. E Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na presença de Deus. Leia a Bíblia, esforce-se, busque, não deixe de conhecer o Senhor e a sua vontade, para que você não caia nas armadilhas das seitas também, tá bom? Uma boa semana na presença do Senhor Jesus.